Vamos lá, então. Então, agora a gente vai discutir os esquemas argumentativos, né? Então, a gente vai olhar a definição lógico-informal de esquema argumentativo. Vamos observar o conceito de cogência e os critérios de aceitabilidade, relevância e suficiência. Vamos discutir hoje e amanhã o que é a reconstrução normativa dos argumentos e a decomposição descritiva dos argumentos, que são dois instrumentos de análise da lógica informal. E aí a gente vai ter exemplificação e aplicações aí ao longo de hoje e de amanhã. Gente, vamos lá. Então, as diversas escolas sobre argumentação possuem tipologias de esquemas argumentativos, né? Na medida em que as classificações são propostas de acordo com os pressupostos teóricos e com os objetivos de cada perspectiva, não é incomum a gente ter diferença na terminologia, nas macrocategorias e na forma de descrevê-las. Gente, sem mencionar o pessoal das clássicas e os medievalistas, que também têm tipologias de esquemas e de tipos de argumentos, algumas delas são inegavelmente influentes, né? Então, tem a da nova retórica, que está no Tratado de Argumentação de Perelman e Obrecht de TK, certamente a mais conhecida no Brasil, e para quem tem uma boa introdução, tem o livro do Fiorin, né? A argumentação. A tipologia de Thumann, Rica e Janek, no seu An Introduction to Reasoning, de 84. Para quem lê alemão, tem uma tipologia muito famosa de Kim Pointner, no livro Alltagslogik, Struktur und Funktion von Argumentationsmustern, ou seja, a lógica cotidiana, estrutura e função, né, das investigações argumentativas, das inspeções, dos estudos argumentativos. Breton, no seu Argumentação na Comunicação, que muita gente também lê aqui no Brasil. Temos a da Pragma Dialética, desenvolvida na tese de doutorado do Garcin. E na lógica informal, nós temos um livro que é considerado um marco, que é o livro do Walton Reed Macanho, de 2008, chamado Argumentation Schemes, embora nós tenhamos propostas mais novas também, no Macanho 2015, o Walton e Macanho 2016. Gente, como a lógica informal assume o núcleo ilativo e, portanto, as formas de raciocínio como objeto central, é de se esperar que a sua tipologia de esquemas, os tipos de argumento, analogia, a regra da justiça, argumento pragmático, né, argumento de transitividade, coexistência, aquele monte de argumento que você já vem lá no Perelman, na retórica que o Felipe falou, certamente o Vander e o Cira também, e assim por diante, né? Na lógica informal, eles vão tentar formalizar esses esquemas argumentativos a partir de uma combinação de premissas e conclusões. Então, a gente vai ver isso. Então, como que o Fabrício Macanho, que é pesquisador da Universidade Nova de Lisboa, né, talvez seja um dos mais jovens aí, dos grandes autores da lógica informal, como que ele define os esquemas argumentativos? Então, para ele, os esquemas são padrões de inferência, estruturas abstratas, que representam a relação material semântica, e a relação lógica entre as premissas e a conclusão, em uma argumentação, junto a um conjunto correspondente de perguntas críticas que indicam as condições de revogabilidade. Lembrando que lá na revogação, lembra da presunção? As condições pelas quais a gente consegue derrotar um esquema e refutar um esquema. Né? O que o Macanho quer dizer com isso? Então vamos lá. Eu vou pegar parte por parte da definição para a gente discutir. Então, em primeiro lugar, quando ele diz que esquemas representam padrões de inferência, o Macanho mostra, em primeiro lugar, que os esquemas estão ligados ao núcleo ilativo e, portanto, aos raciocínios que são instanciados. E, em segundo lugar, porque ele disse que são padrões de inferência, né? Inferência são esses saltos mentais que nós fazemos, né? Eles estão usualmente implícitos. Geralmente a gente não fala, né, as inferências, a gente não fala esses implícitos, né? Então, ao dizer que é padrão de inferência, está ligado ao núcleo ilativo, ao tipo de raciocínio, e que os esquemas incluem implícitos, que são usualmente, mas não exclusivamente, presunções ou garantias, se formos usar o Thumann, que permitem, que viabilizam ao argumentador legitimar o passo de um dado conjunto de premissas ou razões para a conclusão,
sustentando ou justificando a conclusão, né? Ou seja, minha mãe trabalhou muitos anos em hospital e ela disse que médico não tira nudes. Logo, eles não tiram nudes. A nude que está circulando não é de um médico, né? Ou seja, existe uma inferência aqui que está implícita, que é quando uma pessoa tem experiência, pessoas experientes, o que elas dizem devem ser considerados, o que elas dizem deve ser visto como mais plausíveis, né? Essa presunção, isso que circula, isso que a comunidade aceita, é o que permite ao argumentador passar das premissas do que a mãe disse para então concluir que o nude não pode ser do médico, né? Do mesmo jeito, gente, que essa inferência, essa presunção permite que o argumentador justifique o seu posicionamento com um conjunto de razões, ela também convida o auditório a reconhecer essa presunção, né? E ter que lidar com ela. O auditório pode ceder, o que faz sentido, e tá tudo ok. O auditório pode estranhar, não, peraí. Como que a gente... É isso mesmo ou não? Ou será que eu vou discordar? Né? Sobre isso, gente, Godin e Walton afirmam o seguinte: esquemas argumentativos são padrões estereotípicos de raciocínio revogável, ou seja, presunção, que ocorrem tipicamente na argumentação cotidiana. Eles representam diferentes tipos de argumentos plausíveis, que, quando empregados com sucesso, criam presunções em favor de suas conclusões, deslocando assim o ônus da prova para o objetor. O que eles querem dizer com deslocar o ônus da prova para o objetor? Ora, se eu estou partindo da ideia de que uma pessoa com experiência ou com conhecimento, o que ela diz deve ser mais aceito, né? E isso circula socialmente, né? Esse meu argumento ele tende a ser aceito, né? Então, para o outro discordar, ele vai ter que criar uma treta. Ou seja, a gente desloca a treta para o outro lado. A gente está partindo de algo que a nossa comunidade reconhece como válido, reconhece como verossímil, né? Em segundo lugar, gente, olhem lá a parte que está em azul que eu estou focando. Ao afirmar que são estruturas abstratas, McKenny busca chamar a atenção para o fato de que um esquema argumentativo é um construto desancorado de uma situação real de produção, que pode ser aplicado em uma interação, de modo a dar uma forma lógica e material ao elo entre um conjunto específico de premissas e razões e a conclusão. O que eu quero dizer com isso? Assim, quando a gente fala de um esquema de autoridade ou um esquema de regra da justiça, a gente está falando dessa estrutura abstrata que cria uma presunção em favor de uma dada conclusão, mas o conteúdo específico do esquema de autoridade, o conteúdo específico da regra da justiça, ele vai acontecer num texto, em função daquilo que está localmente em discussão. Então, o que a gente diz, gente, é que um esquema é instanciado no texto. E eu sei que essa discussão ficou muito difícil, então tem um exemplo na sequência, né? Vamos lá. Não, eu vou ler o negócio, depois eu vou dar o exemplo, acho que fica mais fácil, né? Quando a gente fala numa relação lógica, a gente fala do tipo de raciocínio que liga as premissas à conclusão, bem como a forma como eles estão conectados numa rede para defender e justificar uma conclusão. Quando a gente fala numa relação material, a gente está falando no conteúdo proposicional, nos aspectos semânticos previsíveis das razões e da tese. Para a discussão não ficar abstrata, vamos então partir de um seguinte exemplo. Essa é a maneira como a lógica informal explica o esquema de consequências negativas, que é uma variante do argumento pragmático. Quando vocês tiveram um módulo de retórica, conversaram com vocês sobre o argumento pragmático? Paulo, não me lembro de ele ter falado diretamente sobre o pragmático. Posso estar enganado. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Segundo a lógica informal, o argumento pragmático é o seguinte, gente. Ele parte da seguinte ideia. Ele parte primeiro de uma relação de causa e efeito. Ou seja, se um agente causar A, então vai ocorrer B. Ele também parte de uma presunção de que, para o agente que está argumentando, né, o B consiste em um resultado negativo. Ou seja, se você faz A, você causa B, e esse B é negativo.
Tendo em vista que ao fazer A você causa B e B é negativo, então você com isso consegue defender que o agente não deve fazer ou não deve causar A. Vejamos exemplos concretos. Gente, num esquema argumentativo, que vocês estão vendo lá em azul, as premissas e as conclusões são bem genéricas, e é por isso que ele é chamado de esquema. Esquema é sempre genérico, esquema é sempre abstrato, né? E você consegue aplicar a um montão de casos da vida real. Por exemplo, muitos professores dizem aos seus alunos que eles se devem dedicar aos estudos, se não repetirão de ano, né? Então vejam, por exemplo, né? O professor pode dizer assim, olha, se você não estuda, você repete de ano. Considerando que repetir de ano é visto como negativo pelos alunos, então ele pode dizer, olha, você deve estudar. Um outro exemplo. Ativistas do meio ambiente dizem que nós devemos reduzir as emissões de carbono. Porque, se a gente não reduzir, o aquecimento global vai intensificar consequências graves para a agricultura, a pecuária, a vida marinha, entre outros. Ou seja, se alguém entender, né, que o aquecimento global é um problema, a pessoa então tem como dizer, vamos reduzir as emissões de carbono, né? Ou seja, argumentar pelo argumento pragmático significa você, pelo de consequências negativas, né? Faça tal coisa, porque se você não fizer, você vai se dar mal. Ok? Todo mundo conseguiu entender a lógica do argumento pragmático? Por favor, deem um sim ou um não ali no chat para eu ficar sossegado. Perfeito? Então é isso. Vamos lá. Gente, se a gente partir desse exemplo dos professores, olhem essa relação que eu coloquei entre o que está azul e o que está de verde. Né? Vejam que o que está de verde, gente, ele está especificando o esquema que está em azul. Ou seja, olha a premissa 1 em azul. Se um agente causar ou não causará, então B ocorrerá. Olha lá na premissa 1 em verde. Se o aluno não se dedica aos estudos, então ele repete de ano. Você pode escrever de outra forma, tá? Aluno que não se dedica aos estudos, repete de ano. Ok? A premissa 2 lá embaixo, B consiste em um resultado negativo do ponto de vista do agente. Então, lá em cima, em verde, repetir de ano é um resultado negativo do ponto de vista do aluno. Então, a conclusão em azul, olha lá, o agente não deve causar A, vira a conclusão lá em cima, o aluno deve dedicar-se aos estudos. E, gente, mudando a discussão, mudando o que está em pauta, a parte verde muda, mas a parte azul é a mesma. O argumento de consequências negativas tem essa forma lógica, ok? É a estrutura abstrata. A depender do texto, ele vai mudar essa relação entre premissas e conclusões. Então, o que a gente fez em verde foi instanciar, aplicar, especificar. Isso tudo é sinônimo, tá? Instanciar, especificar, aplicar as relações materiais semânticas específicas, ou seja, dedicar-se aos estudos, repetir de ano, aluno como agente, né? As relações materiais abstratas do esquema, que o esquema lá embaixo é tudo genérico. Agente, causará, ocorrer B, B ser resultado negativo. E Yu e Wencker chamam o que está preenchido em verde de aplicado, né? E o que está em cinza de teórico. Então, aqui a gente tem a diferença da lógica informal pura e da lógica informal aplicada. Na lógica informal aplicada, a gente vai pegar esses construtos lógicos que a teoria já construiu e aplicar para a análise, fazer o verdinho. Para quem faz lógica informal pura, o seu objetivo, um deles, né, não só, lógica informal estuda muita coisa, mas no âmbito dos esquemas, é você construir essa estrutura abstrata em azul a partir de análise de vários textos que usaram o esquema de consequências negativas, conseguir depreender como ele funciona. Em termos de relações lógicas, então veja que relação material é preencher os específicos. O agente é o aluno, o A é o dedicado aos estudos, o B é o repetir de ano. Em termos de relações lógicas, o esquema permite reconhecer uma instância de raciocínio presuntivo, já que ele se baseia na presunção de que repetir de ano é um resultado negativo do ponto de vista do aluno e pode não ser.
né? E esse esquema é baseado numa relação entre duas premissas para uma conclusão, o que não precisa ser, tá, gente? Tem esquema que tem 3, 4, 5 premissas para funcionar, ok? Gente, na vida real, dificilmente a gente lida com argumentações que possuem todas as premissas expressas bonitinhas, que nem você está aqui nesse esquema. Então a gente vai ver um exemplo abaixo que consiste numa instância desse mesmo argumento material. Trata-se de uma discussão no Twitter entre dois amigos adolescentes sobre uma prova que haveria nos próximos dias. Então tinha um conjunto de amigos no Twitter discutindo sobre a prova de biologia, estudar ou não estudar, e assim por diante. E aí no meio eu flagrei esses dois aqui que estão desidentificados. E aí um deles solta no meio da discussão: eu não quero estudar para biologia. E aí o outro solta para o amigo: então não estuda, repete de ano e já era. Ok? Gente, parece-me bem plausível que a argumentação de T2, o que está em amarelinho, esteja expressando a premissa 1, aquela que está ali embaixo. Aquele que não estuda, repete de ano, né? Preenchendo o agente com o pronome você, né? Em referência ao amigo T1, que demonstra não querer estudar biologia. Né? A gente vê isso quando ele fala: então não estuda, repete de ano e já é. Né? Acredito eu que T2, ao dizer então não estuda, repete de ano e já era, busca fazer uma proposta de ação. Né? A conclusão: vá estudar. Né? Contudo, gente, ela não foi expressa. Ainda que vejamos que ela está na direção da orientação argumentativa do segundo turno de fala. Quando o amigo chega, então não estuda, repete de ano e já era, né? É meio que jogar na cara do outro. Vai, então não faz, se ferra aí. Né? Muito provavelmente para estimular o amigo. Vai estudar. Né? Mas veja que ele não disse explicitamente vai estudar. Além disso, gente, a gente vê que a ideia de que repetir de ano é negativo, que é a premissa 2, é a presunção, ela também não se encontra expressa. E por quê? Muito possivelmente por se tratar de algo facilmente presumível no universo adolescente. Né? Em geral, é aceita essa ideia de repetir de ano, é um fantasma na cabeça dele, você não precisa dizer. Né? Então a ideia aqui parece ser jogar na cara do amigo T2, joga na cara do amigo T1, as consequências negativas da inação, né, de não estudar, muito provavelmente para fazê-lo sair da inércia e agir. Então aqui, gente, vocês já estão se deparando com uma grande dificuldade da análise argumentativa, que é a distância entre a expressão linguística que acontece ali na interação e a reconstrução do raciocínio. Porque esse esquema de consequências negativas da lógica informal, ele é um esquema lógico, ele é um esquema abstrato, ele é formalizado, né? Mas na hora de expressão, quando a gente se expressa, quando a gente produz argumentos, não sai nesse formato bonitinho, com tudo dito, e nem nessa ordem das premissas para a conclusão. Né? Então, um dos trabalhos da lógica informal é a gente buscar justamente compreender essa distância entre a expressão do argumento e o raciocínio que subjaz. Né? Esse raciocínio que tem uma forma, né? Que está ali expressa nessa parte que está em verde aqui. Ok? Então, esse é um dos desafios, né? Identificar o esquema, já que a forma de expressão e a forma de raciocínio, elas não são homólogas, né? Elas não são idênticas. Né? Gente, com esse exemplo, eu acredito que eu posso fechar a primeira parte da definição do esquema, até a parte que eu cheguei em azul, destacando o seguinte: esquemas argumentativos não são aplicados ao pé da letra às instâncias de uso concreto, como eu acabei de dizer. Por isso que eles são considerados estruturas normativas, padrões estereotípicos. Nesse sentido, gente, esquemas argumentativos são úteis. E essa palavra é fundamental. Úteis. A argumentadores e analistas como parâmetros para a preparação e para a avaliação de argumentos. Esquemas argumentativos deixam explícito aquilo que usualmente fica implícito na argumentação cotidiana, as presunções. No caso do exemplo em pauta, o entendimento de que repetir de ano é um efeito negativo indesejável para o agente estudante. Logo, os esquemas auxiliam o analista a detectar aquilo que circula e é aceito como normal por dado grupo social,
Ele ajuda a identificar aspectos da doxa, ou numa perspectiva mais discursiva, a discursos subjacentes que embasam aí as argumentações. Então, eles são úteis para a gente detectar o implícito. Isso é uma questão interessante. Esquemas argumentativos apresentam uma relação material, no caso, a causa e efeito entre dedicar-se a estudos e repetir, e a indesejabilidade do repetir, e uma relação lógica, né, que tem a ver com duas premissas para uma conclusão. Vai sempre haver uma distância entre o padrão de raciocínio e a efetiva expressão do argumento. E é essencial que o analista consiga lidar com tal disparidade, destacando o que é relevante de cada um. Né? O Fernando disse que o T2 era passivo-agressivo. Isso pode ser uma estratégia retórica dele. Né? Então não estuda, repete ano e já era. Feita pela expressão, né? Para conseguir causar uma adesão maior, para conseguir levar, por exemplo, o amigo a mudar de atitude. Isso não quer dizer que ele não esteja se valendo de um raciocínio de consequências negativas, o que o Perelman vai chamar de argumento pragmático, uma das variantes do argumento pragmático para fazer. Né? Então, a gente precisa... Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Né? As formas de expressão e o que elas imprimem de efeito, e os raciocínios que embasam a construção do argumento. Tudo bem? Então, olha essa última parte da definição. Então, o esquema argumentativo é tudo isso. Né? Junto a um conjunto correspondente de perguntas críticas que indicam as condições de revogabilidade. Então, o que é isso? Né? A última parte da definição, então, menciona o conceito de pergunta crítica, relacionando a condições de revogabilidade do esquema, ou seja, aos flancos de ataque que todo esquema possui. Quando bem explorados, torna-se possível subtrair força argumentativa do esquema, processo que pode atingir a aceitabilidade da conclusão. Né? A noção de pergunta crítica, gente, no âmbito dos esquemas, decorre do trabalho de Hastings. Né? Aparentemente foi ele o primeiro autor que propôs aí a noção de pergunta crítica para ser incorporada ao estudo dos esquemas. Né? E desde então, né, elas vêm sendo incorporadas pela lógica informal. Como eu disse, a lógica informal surge em 77, o trabalho de Hastings é anterior. Né? Então ele propõe a noção de pergunta crítica antes da lógica informal existir, e a lógica informal se aproveita disso. Segundo Godden e Walton, as perguntas críticas são instrumentos da avaliação dos argumentos e correspondem ao aspecto dialético dos esquemas. Então, lembrando do extrato dialético do Jones, o argumentador precisa lidar com as objeções, as críticas, considerar os posicionamentos alternativos, levá-los a sério e saber defender o seu ponto de vista dessas críticas e objeções, ou, caso não consiga, ceder. Ok? Lembrando que é uma concepção normativa e idealista, ok? Logo, gente, para a gente entender o que é uma pergunta crítica, precisamos compreender o que é avaliar uma argumentação. Se eles estão dizendo que as perguntas críticas são importantes para avaliar a argumentação, o que é avaliar uma argumentação desse ponto de vista? Né? Então, o que a lógica informal quer dizer com avaliação da argumentação? Pessoal, cada perspectiva ou teoria da argumentação assume critérios para avaliação dos argumentos. Ou seja, parâmetros que permitem ao analista verificar o quão forte, consistente, válida, correta, cogente, coerente, convincente, persuasiva é uma argumentação. E, gente, a proliferação de termos aqui, ela não é fortuita. Porque, a depender da teoria, cada um desses termos vai estar valendo e outros termos não vão estar valendo. Por exemplo, nas teorias de matizes retóricos que vocês discutiram nesse curso, a argumentação tende a ser avaliada em termos do seu potencial de convencimento ou persuasão. Vocês lembrarem do Tratado de Argumentação do Perelman e Obrecht TK, né? A questão da retórica é o estudo das técnicas que permitem aumentar a adesão dos espíritos às teses que lhes são postas ao assentimento. Né? Então, o potencial de convencimento ou persuasão é um parâmetro de avaliação. Então, para isso, o seu principal parâmetro é o auditório. Uma argumentação é mais convincente ou mais persuasiva quanto maior for o potencial de adesão do auditório às teses que são defendidas.
E vocês certamente viram isso no módulo sobre retórica, nova retórica. Na lógica formal dedutiva, validade e correção são conceitos fundamentais da avaliação dos argumentos, conforme a gente discutiu anteriormente no curso. Argumentações são válidas quando a conclusão decorre das premissas e seu oposto é inconsistente, e elas são corretas quando, além de válidas, as premissas de conclusão também são verdadeiras, né? Na lógica informal, o conceito é cogência. Blair e Johnson propõem a noção de cogência lá no Logical Self-Defense de 1977. E ao longo dos anos, a noção foi refinada, ampliada, criticada, descartada e renovada por vários autores da área, né? E com muita razão, né? Teve muitos problemas e teve ampliações, tentativas de arrumar e tudo mais. O próprio Johnson, em Manifest Rationality, aquele livro em que ele faz aquela definição que eu coloquei para vocês, ele revisa e amplia essa noção. Neste curso, a gente vai levar em conta a leitura de Godin e Walton sobre os critérios envolvidos na avaliação da cogência argumentativa, uma vez que a gente está lidando basicamente com o conceito de esquema argumentativo proposto inicialmente por Walton e desenvolvido por ele e colegas como Godin, Wheeler e Macanho, Reed, dentre outros. Então, vamos lá. Gente, como que avalia a cogência de uma argumentação? Então, segundo a lógica informal, isso é feito pelo critério RS, né? Ou RAS, ou RSA, né? Mas cada uma dessas letras representa aí os 3 critérios. Então, o primeiro critério é o critério da aceitabilidade, né? Ou seja, as premissas de um argumento devem ser racionalmente aceitáveis. Não raro, soma-se esse critério à avaliação de sua veracidade, o que sempre dá treta, né? Vamos discutir isso. Critério de relevância. As premissas devem ser relevantes para a conclusão. Isso quer dizer que elas devem gerar uma presunção que justifique, salvo revogação, a conclusão. Ou seja, precisa ter uma presunção que ecoe ali naquela comunidade de alguma forma, para que a gente perceba que aquelas premissas de fato conseguem sustentar aquela conclusão, aquela tese. Critério da suficiência. As premissas oferecem razão suficiente para aceitar a conclusão, né? Ou seja, você não está fazendo nenhuma generalização apressada, você não está tirando nenhuma conclusão com base em poucas premissas, né? Ou premissas insuficientes. Muitas vezes subordina-se esse critério um adendo dialético importante, né? Que você não está desconsiderando conhecidas razões melhores para sustentar a conclusão oposta. Você está debatendo aí o aborto, né, se válido ou não válido, e na hora de defender a sua posição, você está desconsiderando as críticas, né, que se fazem à sua posição. Então, isso está também relacionado ao critério da suficiência. Vamos ver um pouco disso na prática, né? Notem, gente, que a avaliação da argumentação na lógica informal, ela põe em segundo plano o auditório. Eu digo que ela põe em segundo plano porque não é totalmente não, tá? Quando eu falo, por exemplo, que numa comunidade, isso não deixa de ser um auditório. Seria completamente ilusório achar que existe um apagamento completo do auditório, né? Mas não se trata, no caso, de pensar o quanto a argumentação é convincente para dado grupo. Esse não é o foco maior da lógica informal. O que eles, em geral, estão interessados é pensar em critérios que se afastem o máximo possível disso que eles chamam de o relativismo da adaptação ao auditório, para tentar pensar no que faria uma argumentação ser, de fato, bem elaborada, a ponto de fazer com que pessoas razoáveis cedam a dada argumentação e aceitem uma dada conclusão. Gente, aceitar aqui não significa concordar ou aderir. Aceitar pode meramente significar que você aceita que uma tese é plausível, que ela merece atenção e não merece ser descartada como absurda, mas não significa que é concordar ou aderir. Gente, isso é um eco da noção de racionalidade manifesta. Ou seja, caso você não consiga sustentar o seu ponto de vista, quite a sua obrigação dialética, abandone-o, né? Ceda aos contra-argumentos dos outros, né? Gente, é uma visão idealista, né? Certamente. Acho, contudo, que isso não subtrai completamente seus méritos.
né? Ao tentar pensar em critérios claros, centrados nos argumentos em si, né, o analista talvez consiga alcançar uma posição mais distante dos dados, com um instrumental que permite focar na construção da argumentação como um todo e pensar nos seus pontos de fragilidade, ou de fortaleza também. Em termos do trabalho em sala de aula, acredito que esses critérios, que a gente vai discutir com detalhes nos próximos slides, possam ser bem úteis para sensibilizar os alunos quanto à análise de textos argumentativos, no que se refere à qualidade dos raciocínios, para defender ou atacar dadas teses, e a formas como os argumentadores lidam com críticas. Eles ocultam as críticas, eles tratam as críticas como absurdas, eles refutam as críticas razoavelmente, ou eles concedem a ela. E tudo isso está relacionado aí com esses critérios de avaliação da cogência. Então vamos ver cada um dos critérios com detalhes. Gente, o critério de aceitabilidade ele é bastante exigente, que é o que está destacado ali embaixo, né? Na medida em que ele requisita do analista uma pesquisa. Ou seja, como que eu vou saber se as premissas de um argumento são racionalmente aceitáveis e elas têm algum grau de veracidade? Principalmente nesse mundo atual de fake news, né? Gente, ele requisita uma pesquisa. A teoria da argumentação não resolve isso. Você vai ter que ler sobre o tipo de discussão argumentativa que você está analisando. Se você estiver pesquisando um dissenso sobre o aborto, você vai ter que se informar sobre esse tema. Se você está fazendo um dissenso sobre o uso da cloroquina, você vai ter que ler sobre o uso da cloroquina para o Covid, e assim por diante, né? É por isso que para o Hans Hansen, que é um dos autores da lógica informal, esse critério envolve sair da teoria da argumentação e buscar resposta em outras disciplinas, né? Gente, uma pergunta crítica referente a tal critério atua no sentido de questionar os pontos de partida de uma argumentação. Naquele nosso exemplo em verdinho, né, dos alunos, né, de se você não se dedicar aos estudos, você reprova de ano, né, a gente poderia questionar a aceitabilidade, questionar, por exemplo, se quem não estuda repete de ano mesmo. Isso é real? Isso de fato acontece? Tem exceções? A gente poderia indagar a fonte dessa premissa para futuramente avaliar se ela tem ou não credibilidade. Quem disse que quem não estuda repete ou não de ano? Alguém poderia questionar sobre a probabilidade da reprodução e da reprovação ocorrer em face do não estudar. Tá, quem não estuda repete de ano. Quantas pessoas? E assim por diante. Isso tudo é tentar refutar a aceitabilidade de uma premissa. Você pode fazer perguntas sobre isso. Gente, o critério da relevância, ele vai, em geral, verificar se a presunção, aquilo que está implícito, aquilo que está na doxa, né, licencia a conclusão a partir das premissas, né? Como a gente costuma implicitar as presunções ou garantias, a avaliação de tal critério costuma exigir que o analista recupere os implícitos, né? Logo, uma pergunta crítica poderia ser elaborada no sentido de questionar o raciocínio inferencial e o tipo de esquema. No nosso exemplo sobre a reprovação, a argumentação só se torna relevante na medida em que a reprovação é entendida como um resultado indesejável e negativo do não estudar. Vocês concordam comigo que só faz sentido eu querer incentivar naquele argumento, né? O aluno, olha, estuda, senão você repete de ano. Se para o aluno repetir de ano for negativo, vocês estão de acordo comigo? Por favor, me dê uma resposta para vocês verem se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Você concorda comigo que se para o aluno repetir de ano é o que ele quer, essa argumentação falha? Essa linha de raciocínio falha? Estuda, senão você repete de ano. Ele, eba, eu quero repetir. Não vou estudar. Então, o critério da relevância, ele olha para a presunção de que repetir de ano é negativo. E alguém pode questionar isso daqui, né? O aluno pode questionar, alguém pode ter uma pergunta, mas de fato é negativo para aquele aluno repetir de ano? Ou não? Então, o critério da relevância é o questionamento da presunção. O critério da aceitabilidade é o da premissa explícita, daquela que é utilizada para sustentar o argumento. O critério da suficiência ele pode ser pensado de duas formas. Por um lado, a gente pode questionar até que ponto a argumentação desenvolvida está levando em consideração condições de revogação da presunção,
ou seja, possíveis reservas e ressalvas, né? Por outro lado, é possível questionarmos em que medida a argumentação considerou premissas conhecidas que poderiam levar a outra conclusão, buscando responder a tais objeções manifestamente. Logo, em nosso exemplo, alguém poderia questionar se há exceções em que as premissas não se aplicam. Alguém poderia, por exemplo, perguntar se há exceções à primeira premissa, né? Aquela de que quem repete, por exemplo, desculpa, que quem não estuda repete. Né? Quem não estuda repete de ano, a pessoa fala. Não necessariamente. Né? Eu não estudo, mas eu presto atenção nas aulas. Eu não vou repetir de ano. Né? Alguém pode dizer o seguinte: quem estuda não repete de ano. Aqui é uma escola particular, eu pago as mensalidades, eu sei que a direção não vai me reprovar. São maneiras da gente perceber condições dessas revogações, né? Ou seja, você pode invocar outras ideias, né? Ou seja, você pode invocar a ideia de que prestar atenção na aula é algo que vai contra esse argumento, né? Suficiência é um critério bastante importante, gente, porque quanto mais argumentos, em geral, a gente utiliza, mais forte a gente consegue fortalecer, mais força a gente consegue dar à nossa tese, né? Gente, a gente observa, então, que as perguntas críticas podem ser lançadas a um dado esquema, abrindo flancos, então, para a construção de objeções, reservas, refutações para uma dada argumentação, a partir do reconhecimento do esquema em questão. Então, é uma tarefa importante para o lógico, que não ignora o aspecto dialético, prever não só a organização material e lógica da relação entre premissas e conclusões, como também as condições de revogação, a fim de verificar em que medida o esquema pode ser atacado. Vamos então, gente, olhar um exemplo completo de esquema. Eu vou apresentar aqui para vocês o esquema do argumento de autoridade, o esquema de opinião especializada. Veja que ele está em azul, então eu estou usando aqui a forma abstrata, ok? Então, o argumento de opinião especializada se baseia nos seguintes aspectos, né? Premissa 1. A fonte F é especialista no campo de conhecimento C, que contém a proposição P, né? A fonte F assevera que a proposição P é verdadeira, né? Conclusão, então P é verdadeiro, porque a gente parte da presunção de que o que uma fonte F em posição de autoridade assevera deve ser considerado como potencialmente verdadeiro, né? A gente pode dar um exemplo bem bobo, do tipo, o professor Paulo falou que o esquema argumentativo é um padrão de inferência, né? Logo, um esquema argumentativo é um padrão de inferência. Você aceita isso. Talvez porque, talvez você me veja como um especialista nesse campo, e eu disse, né, premissa 2, que o esquema é um padrão de inferência, e você parte da presunção que o que uma pessoa em posição de autoridade assevera deve ser considerado como potencialmente verdadeiro, né? Só que a gente pode fazer perguntas críticas, né? Alguém pode fazer um questionamento de expertise. Qual é a credibilidade do F, ou seja, do Paulo, como uma fonte especializada? Você pode fazer um questionamento sobre o campo, né? O Paulo é mesmo especialista no campo que a proposição P está contida, ou ele não é? Seria muita maldade alguém falar assim, olha, o professor Paulo II da USP falou que o melhor tratamento para o Covid é esse aqui. Gente, eu não sou especialista na saúde pública, né? É problemático me usar para isso, né? Então, alguém pode fazer um questionamento do campo. Paulo é mesmo especialista em saúde pública? Pode ser um questionamento da opinião, né? O que o Paulo disse que implica P? Questionamento de confiabilidade. O Paulo é pessoalmente confiável como uma fonte ou não? Será que ele já falou muita besteira por aí e a gente precisa desconfiar de qualquer coisa que ele fala? Questionamento de consistência. A proposição P, o que o Paulo falou, é consistente com o que dizem outros especialistas? Ou será que ele está tendo uma opinião muito divergente? Questionamento sobre evidência de suporte. A asserção que o Paulo falou, ela é baseada em evidência ou ela está solta no mundo? E, gente, eu coloquei essa em asterisco, porque no mundo de fake news, eu acho que ela é muito importante, que é o questionamento de factualidade. Isso não está no Walton, da onde eu tirei, tá? A fonte realmente disse P, porque atualmente isso é muito sério,
né? Ou seja, aquele que você usou como autoridade de fato disse o que você disse que ela falou, né? Isso é uma questão que hoje em dia é muito séria, né? Ou seja, você está usando o argumento de autoridade, mas a suposta autoridade de fato disse aquilo, né? Então aqui, gente, é uma forma abstrata que a lógica informal encontra, né, para organizar o esquema argumentativo, né? E aí, a partir disso daqui, né, a partir das premissas e da conclusão, a gente consegue fazer uma análise de um argumento de autoridade, e a partir das perguntas críticas, a gente consegue, muitas vezes, perceber, por exemplo, num diálogo, onde que houve a crítica. No caso de argumento de autoridade, será que o outro lado da interação fez uma crítica à expertise, ou à consistência, ou à confiabilidade? Ou na hora de eu ensinar o meu aluno a argumentar e analisar textos argumentativos em que acontecem argumentos de autoridade? Eu posso ensinar as perguntas críticas para ele. Ensinar o aluno a fazer uma boa pesquisa. Olha, esse texto, meu aluno, que você está aqui lendo, tem um argumento de autoridade, o aluno aprende. Vamos então fazer as perguntas críticas ao argumento de autoridade? Vamos aprender a fazer pesquisa na internet? Essa autoridade quem é? Vamos ver qual é a expertise? Vamos ver se esse argumento funciona? Né? Vamos procurar se é factual mesmo, se a pessoa realmente disse isso? E assim por diante. Então isso pode ser muito útil também do ponto de vista didático. E é por isso que a lógica informal fala que isso é útil para avaliação dos argumentos. Uma das grandes preocupações da lógica informal é com a aplicação ao ensino. Tanto é que eles estão muito ligados a um movimento no Canadá e nos Estados Unidos que é chamado de critical thinking, pensamento crítico, né? Que tem como um dos seus pilares a ideia do ensino sistemático de argumentação nas escolas, né? E no Canadá isso é muito forte. Né? Nos Estados Unidos nem tanto, mas no Canadá eles são muito fortes. Às vezes depende de um lugar ou outro, né? Mas a lógica informal é um movimento canadense, né? Ela surge lá e ela é muito forte lá, apesar de hoje ela ter se espalhado mais, né? Gente, antes então de passar para o próximo item do nosso módulo, que na verdade é só amanhã, a gente vai fazer um breve exercício analítico, que eu ainda tenho 20 minutos, né, para aplicação da teoria dos esquemas argumentativos para análise de interações dialogais de um ponto de vista não avaliativo, né? O que eu quero dizer com isso? Que embora os esquemas sejam instrumentos normativos, propostos para identificar e avaliar argumentos, a gente também pode aplicar os esquemas para explicar o que está acontecendo em uma argumentação, sem que o analista, com isso, assuma a posição de juiz da qualidade da argumentação alheia. Então aqui a gente não vai avaliar a argumentação. Nesse caso, é interessante, a gente vai reconstruir o argumento em termos normativos e a gente vai comparar o argumento ao que foi construído na materialidade linguística. Então aquela treta que a gente discutiu há uns momentos atrás, da diferença do raciocínio com a expressão. Né? Quando a gente reconstruir o raciocínio, o processo é chamado de reconstrução normativa. Então, reconstrução normativa é, a partir do texto que está ali, a gente vai reconstruir o raciocínio com base no esquema. Decomposição descritiva é quando a gente vai olhar para efetivamente o que foi produzido, né? E ver o que foi lá dito. Né? E a gente vai focar nisso. Tudo bem a diferença entre as duas coisas? Então, a decomposição descritiva foca a expressão linguística e a reconstrução normativa foca o raciocínio com base no esquema. Tudo bem a diferença, gente? Sim, não? Maravilha. Então, vamos para o nosso exemplo? Gente, é um pequeno diálogo, mas muito interessante. Vocês conhecem essa página do Facebook e do Instagram, Fatos de Criança? Se vocês não conhecem, sigam, é maravilhosa. São excertos de diálogos de pais e filhos. E aqui nós temos um pequeno diálogo entre o pai e a mãe, não dá para saber se é o pai ou a mãe, e a filha, né? Então começa o seguinte, o pai ou a mãe diz, filha, tá na hora de dormir. Aí a Paula, né, de 4 anos, diz, não quero dormir agora. Aí a mãe diz, tem que dormir se quiser crescer. E a Paulinha vai e responde, crescer para quê? Para lavar a louça? O que a gente percebe nessa argumentação, pelo menos da parte do pai ou da mãe, que ele ou ela recorre a um esquema de consequências positivas. Lembra que a gente viu o esquema de consequências negativas antes, certo? Aqui o pai parece recorrer ao esquema de consequências positivas. Então, o esquema de consequências positivas, né,
Se um agente causar A, então B ocorrerá. B consiste em um resultado positivo do ponto de vista do agente. Então o agente deve causar A. Olha, se o resultado é positivo, então eu posso fazer. Né? Nesse caso, então, eu vou fazer a reconstrução normativa desse esquema. Eu reconheci que o pai se baseia nisso, o pai ou a mãe, né? Ou seja, se a criança não dorme, então ela não cresce, né? Então, criança que não dorme não cresce. Crescer é um resultado positivo, né? Em tese, do ponto de vista da criança, né? Então, a criança deve dormir, né? Se a gente for fazer a versão descritiva, a gente não está com aquilo expresso daquela maneira. O que a gente tem é a razão 1 do esquema, né, expressa pelo pai da seguinte forma: tem que dormir se quiser crescer. Né? Que equivale a essa ideia de que se você não dormir, você não cresce. Então, você tem que dormir se quiser crescer. Né? O pai se baseia, o pai ou a mãe, nessa presunção de que crescer é um resultado positivo, né, do ponto de vista da criança. Né? Será? E aí a tese, a proposta de ação é: tá na hora de dormir. Né? Veja que a presunção de que crescer é um resultado positivo não está expressa. Vocês veem que no amarelinho eu troquei premissa e conclusão por razão e tese para ficar mais adequado com a questão de um raciocínio argumentativo, que é melhor usar tese e razão. Então, o que vai acontecer aqui é que vocês provavelmente sentem, né, que a Paulinha, né, vai procurar uma refutação, né? Gente, onde vocês veem a treta, né? Onde vocês veem o desacordo aqui? Onde está o problema nessa argumentação que abre o espaço para Paulinha questionar, né? Onde está o foco aqui da Paulinha? O que ela aproveita? O Douglas disse: o crescer como algo negativo ou positivo. A treta está aí, não é? Para a criança, crescer não é vantajoso. Olha o que o Alan falou. Né? A grande questão, gente, é que um argumento pragmático ele se baseia numa presunção de que algo é positivo ou negativo para aquela pessoa que deve fazer a coisa. Né? No caso ali, quem tem que dormir é a criança. Então, para o argumento pragmático funcionar bem, né, o crescer tem que ser um resultado positivo para a criança e não para o pai. Né? E o pai ou a mãe se baseia nessa presunção de que a criança acharia o resultado positivo como algo que fosse partilhado pela dada comunidade. Mas a questão é que a criança aproveita esse problema. Será que do ponto de vista dela crescer é positivo? Gente, na medida em que a criança aparentemente ataca a presunção, qual é o critério da cogência que a criança tenta atacar? É isso mesmo, é o critério da relevância. Por quê? Vejam que a criança não está questionando a relação causal entre dormir e crescer. Todo mundo percebe isso? A criança não está questionando a relação causal entre dormir e crescer. Todo mundo está bem? Esse não é o que está em questão. A questão é se crescer é um resultado positivo ou não para ela. Né? Ou seja, será que esse argumento de que usar o quiser crescer como argumento para fazer ela dormir é relevante ou não? Para ela, provavelmente não. Né? Então, o que vemos aqui é que a criança abriu uma brecha na presunção para contrariar a proposta de ação, na medida em que o pai ou a mãe projeta que o crescimento também é visto como positivo para a criança. A questão é que não é. Gente, o mais interessante nessa história toda é que a criança ataca a relevância do argumento do pai ou da mãe por meio do emprego de um esquema de consequência negativa. Olha lá o que a criança faz, né? Reconstrução normativa, está lá em verde. Se a criança cresce, então ela passa a ter responsabilidades domésticas, como lavar louça. Né? Ou seja, a criança que cresce tem responsabilidades domésticas, como lavar louça. Né? Presumivelmente, ter responsabilidades domésticas, como lavar louça, é um resultado negativo do ponto de vista da criança. Conclusão: a criança não quer crescer. Né? Do ponto de vista descritivo da expressão, a única coisa expressa pela criança, de fato, é crescer para quê? Para lavar louça.
né? Ou seja, aquela premissa, se a criança cresce, então ela passa a ter que lavar a louça, né? Ter responsabilidade doméstica, está sintetizada na expressão em crescer para quê? Para lavar a louça. E aí não está expressa, né, a presunção, né, de que ter responsabilidades como lavar a louça é um resultado negativo, e aí a tese não expressa é mentira aqui. Não, desculpa. A tese não expressa também está aqui, que é não quero crescer, né? E óbvio, gente, que não quero crescer leva não quero dormir, né? Não vou dormir agora. Então, olhem para o laranjinha lá em cima de volta. Então, a refutação da menina, ativada pela crítica sobre a relevância, no fundo, ela propõe uma argumentação complexa, que segue mais ou menos o seguinte esquema. Não quero ou não vou dormir, porque dormir faz crescer. E crescer faz ter que lavar louça. E lavar louça é negativo e indesejável. Ou seja, usar comigo da ideia de que eu vou crescer, que eu não vou crescer, vamos dizer, se eu não dormir, não é um argumento bom o suficiente, ele não é relevante para mim, porque para mim crescer implica lavar louça e lavar louça é indesejável. Gente, isso daqui é uma análise completamente calcada no que está no texto, em termos do raciocínio argumentativo que foi desenvolvido. Tem muitas outras coisas que podem ser ditas, que vocês disseram aqui no chat, em alguns momentos, né? Ou seja, quando vocês dizem, por exemplo, que a mãe da Paula, a Adriana diz, a mãe da Paula lava a louça, isso provavelmente é relevante, ou seja, a Paulinha vê que a mãe lava a louça, que quando cresce lava a louça, então se ela crescer, ela vai passar a ter as responsabilidades como as da mãe, né? Então, esse aspecto é interessante, né? Ou seja, existe um aspecto do que está circulando na sociedade, né? Aspectos que são discursivos, históricos dos papéis de gênero, que podem ser explorados aqui. Esse tipo de exploração não é uma exploração que a lógica informal faz, mas é um tipo de exploração que você, analisando a argumentação, também pode fazer, né? Indo já para aspectos mais discursivos da argumentação, né? Indo para aspectos, assim, o modo de elaborar também, quando a criança falta, crescer para quê? Para lavar a louça, né? De forma dessa pergunta, você pode explorar aspectos da expressão do ponto de vista retórico, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é a forma como a lógica informal se preocupa, nesse caso, com a construção do raciocínio argumentativo, com a defesa de um ponto de vista e com uma refutação e um ataque a outro ponto de vista. Então, a gente está bem calcado na construção do raciocínio argumentativo aqui. Essas outras camadas são camadas de análise que são muito relevantes, que a gente pode, eu até digo que deve, né, acrescentar, se a gente quiser ter um olhar mais holístico, né, sobre a argumentação, né? Bastante interessante isso tudo, né? Aí nós temos um outro comentário aqui, o raciocínio da criança não parece ter suficiência, pois não se cresce apenas para lavar louça. Então, ela já está pegando outras coisas da criança, né? Ou seja, a Janaica já está olhando para o argumento da criança, se eu for avaliá-lo em termos da cogência, ele é forte o suficiente? Possivelmente não, né? Possivelmente a gente pode olhar para o do pai e também verificar, né, como que se dá essa relação entre dormir e crescer, né? E da criança entre crescer e lavar louça, de fato quem cresce sempre lava louça ou não, né? Só se cresce para lavar louça, são perguntas da avaliação, da argumentação, que a gente pode fazer. Eu disse que nesse exemplo eu não ia avaliar a argumentação, né? Eu só ia fazer uma análise mostrando a aplicação dos esquemas para descrição e para explicar o que acontece, mas você pode fazer essas perguntas de avaliação. E é óbvio, gente, como eu sempre digo, avaliar a argumentação implica a gente saber também dosar, né? É uma criança de 4 anos, é um diálogo com os pais, etc. Né? Mas a gente vai tratar com muita calma da avaliação de argumentação amanhã, porque a gente vai discutir falácias.